Olá, queridos amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com a minha vida e com a sua vida, sejam com a minha família e com a sua família. Que alegria poder mais uma vez estar falando com vocês através deste vídeo, através deste culto online, agora no mês da família, o mês de maio, que é um mês que nós, os batistas brasileiros, assim como outras igrejas, outros irmãos de outras denominações também o fazem, nós, os batistas brasileiros, separamos este mês, o mês de maio, de cada ano, para podermos dar ênfase à importância da família, a família como criação de Deus, a família como uma instituição criada por Deus. Para nós é uma alegria muito grande saber que nós temos um Deus que zela pela família, um Deus que cuida das famílias, um Deus que quer se relacionar com as famílias e Ele quer que todas as famílias façam parte de uma família maior, que é a família espiritual, a família de Deus. Queridos, nós estamos vivendo tempo de isolamento social. Estamos aí nesta quarentena, uma coisa que está acontecendo no mundo todo por causa do coronavírus, por causa do Covid-19, essa doença que está assolando muitas pessoas em todas as nações e muitas vidas estão sendo ceifadas. E nós vivemos um tempo de ansiedade, um tempo de tensão, um tempo de preocupação, estamos nos resguardando, estamos ficando mais no nosso lar, porque há essa orientação das autoridades para que nós fiquemos em casa, só saiamos em caso de extrema necessidade. E isso também, de certa forma, está sendo bom, porque está fazendo com que a gente possa conviver mais com os nossos familiares, no seio do nosso lar, junto da nossa família. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. E a família? Como vai? E a família? Vai bem? Como está a sua família? Como está a minha família? É nisso que nós queremos pensar neste dia, através deste vídeo, através desta reflexão. E para tanto, eu quero ler a palavra de Deus, um único versículo inicialmente, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Eu li na versão Almeida século 21 e eu quero ler mais uma vez para você. 1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Se você puder, apenas se você puder, feche os teus olhos comigo que eu farei uma breve oração. Se não puder, pode permanecer com os seus olhos abertos, mas eleve o seu pensamento a Deus nesta hora. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida, obrigado por este culto online, obrigado por esta oportunidade que nos concede de podermos oferecer este culto a Ti e também de compartilhar a Tua palavra com todos que estão tendo acesso a esse vídeo nesta hora. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando as nossas vidas, as nossas famílias, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, mas que esta mensagem, que a voz do Senhor chegue aos corações, aos ouvidos de cada pessoa, de cada família, em cada lar, e que o Senhor, a Tua voz, possa encontrar famílias em que a Tua palavra vai frutificar nestes lares e nesses corações. Assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E a família, vai bem? Queridos, se nós parássemos para pensar nas grandes descobertas realizadas pelo homem nos campos das ciências e das tecnologias, poderíamos afirmar que elas têm trazido grandes benefícios para o ser humano. Não podemos negar isso. O homem hoje
tem uma estimativa de vida maior do que há alguns anos atrás. O homem tem alcançado a imensidão do universo, a profundidade do mar. Nunca o homem estudou tanto. Nunca os cursos universitários tiveram tantos formandos das classes mais baixas. A conquista de uma oportunidade e estabilidade profissional tem feito as pessoas se qualificarem mais e assim alçarem voos mais altos, salários melhores. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso às informações e às inovações tecnológicas. Haja vista o que nós estamos fazendo aqui, este culto online, utilizando os recursos tecnológicos para podermos realizar o culto ao nosso Deus, transmitir a palavra de Deus. Os avanços na medicina de modo geral, mas principalmente nos campos genéticos e estéticos, têm aumentado a esperança por uma qualidade de vida nunca antes imaginada. Tudo que estamos mencionando aqui, estamos assim fazendo porque, a nosso ver, tudo isso deveria fazer com que as pessoas e as famílias fossem e vivessem mais felizes. Fossem mais felizes, vivessem mais felizes. No entanto, apesar de tantos avanços e conquistas, por que as pessoas não conseguem ser felizes e proporcionar felicidades às suas famílias? Por que o índice de suicídio aumenta a cada dia? Por que o número de dependentes químicos cresce assustadoramente, transformando seres humanos em zumbis, em flagelos de gente? Por que a depressão é considerada o mal do século? Ainda tenho, queridos amados irmãos e amigos, muitas outras perguntas para fazer, mas cabe aqui uma resposta bíblica para essas perguntas que já foram feitas. E sabe por que tudo isso acontece? Apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico, científico, da medicina, ainda assim as pessoas não vivem bem, as famílias não são felizes. O apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele já nos respondeu: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, escreveu o apóstolo Paulo. Vejam, queridos amados irmãos e amigos, que o apóstolo estava se reportando a pessoas que tinham esperança em Cristo, mas que limitavam esta esperança às coisas desta vida, deste mundo, como muitos ainda hoje fazem. Buscam a Cristo em busca de prosperidade. Fazem compromissos e votos com Cristo e com igrejas em busca de prosperidade para a sua vida. Agora, queridos amados irmãos, imaginem as pessoas que depositam a sua esperança na própria capacidade. O apóstolo Paulo estava falando de pessoas que estavam depositando a sua esperança em Cristo, porém limitando essa esperança para conquistar coisas deste mundo. Agora imaginem as pessoas que depositam a sua esperança na própria capacidade, nos seus bens, nos governos humanos, nas ciências e tecnologias, certamente são pessoas que se frustrarão e se decepcionarão. E mesmo que conquistem e alcancem seus objetivos e vivam dentro do que, humanamente falando, podemos conceituar como felicidade, tudo nessa vida, queridos amados irmãos e amigos, tudo nessa vida é passageiro, seja para o rico ou para o pobre. Tudo neste mundo acaba, assim como a própria vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, como está em Mateus 16, 26, questionamento do próprio Senhor Jesus? De que adianta
o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E parafraseando, já que nós estamos falando de família, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família? De que adianta? Então, queridos amados irmãos e amigos, de nada adiantará se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, se eu conquistar tudo que eu sempre sonhei conquistar, se eu tiver muitos bens e recursos, mas eu perder a minha própria vida e eu perder a minha própria família. De nada adiantará. Os cuidados pelas famílias inerentes que estão nas sociedades não são tudo que elas precisam. O versículo que nós lemos inicialmente, eu vou ler de novo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Este versículo, queridos amados irmãos e amigos, nos mostra que precisamos cuidar das nossas famílias. Todas as sociedades, independente da cultura e religião, ensinam sobre este cuidado pela família, que vislumbra o amor, o respeito, a provisão e a proteção. Estas coisas são importantes e devem ser praticadas, mas não são tudo. Não são tudo de que a família precisa. Porque, como diz um antigo cântico infantil, se na família está Jesus, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Ou seja, o que adianta todo o cuidado? O que adianta todo o zelo, toda a proteção, toda a provisão? Viver bem se não tem Jesus, se não tem Deus no lar. Se não tem Jesus na família, se não tem Deus na família, como que esse lar pode ser, esta família pode ser verdadeiramente feliz? E aí eu quero fazer algumas perguntas. Como pode uma família estar bem sem Deus? Como pode uma família estar bem sem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Como pode uma família estar bem sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo? Como pode uma família estar bem, viver bem, sem o Salvador Jesus? Como pode uma família estar bem sem fazer parte da família espiritual, da família de Deus, que é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, o corpo místico, o corpo espiritual, a família espiritual? Como que pode? Uma família pode ter tudo, mas se ela não tem Jesus, se ela não tem Deus, se ela não se guia pela palavra de Deus, se ela não pertence à família espiritual de Deus, como ela poderá viver bem? E aí eu quero também fazer mais uma pergunta, já caminhando para concluir esta nossa reflexão. Como que realmente as famílias podem viver bem, viver felizes? Amados, agora eu quero narrar para vocês, de forma reduzida, uma história. O segundo livro, livro bíblico, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, narra-nos a história de uma mulher muito rica que construiu um aposento em sua casa para hospedar o profeta Eliseu. Mas, apesar dos bens que possuía, aquela mulher não era feliz, pois não podia dar filhos a seu esposo. Porém, o profeta lhe revelara que daquele dia até se cumprir o período de gestação de uma mulher, ou seja, 9 meses, daquele dia que ele havia conversado com ela, até passar o período da gestação de uma mulher, o período de 9 meses, aquela mulher iria abraçar o próprio filho. A profecia se cumpriu. Seu filho cresceu e certa vez, quando foi encontrar seu pai, que estava com os segadores,
passou muito mal e depois de ser levado para sua mãe morreu. O menino morreu. A mãe colocou o corpo do filho no aposento do profeta, mandou que preparassem uma jumenta e avisou ao marido que ia em busca do homem de Deus. O marido questionou por não se tratar de uma ocasião especial, nem de lua nova, nem de sábado, mas ela só dizia: vai tudo bem. Quando ela se aproximou de onde o profeta estava, este a avistou e enviou o seu assistente para encontrá-la. Este, ao se aproximar dela, perguntou como ela, o marido e o filho estava, ao que ela respondeu: vai tudo bem. Quando chegou onde o profeta estava, agarrou-lhe os pés e relatou-lhe o que havia acontecido. O profeta, então, ao ver sua grande tristeza, mandou que seu assistente pegasse o seu bordão e fosse onde o menino se encontrava e pusesse sobre ele o bordão sobre o seu rosto, sobre o rosto do menino. Mas a mulher agarrou-se mais ainda aos pés do profeta e disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei, não sairei daqui sem ti. Então o homem de Deus se levantou e foi com ela. O seu servo, seu assistente, chamado Geazi, que já tinha saído na frente, colocou o bordão do profeta sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu, nenhum sinal de vida. Quando o profeta chegou na casa, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois subiu ao quarto onde o menino estava, deitou-se sobre o seu corpo e Deus fez o milagre, trazendo de volta a vida. A sua mãe ficou muito feliz, a sua família ficou muito feliz, porque Deus fez aquele milagre, trazendo de volta a vida aquele menino para a sua mãe e para a sua família. Queridos irmãos e amigos, grandes lições podemos extrair desta história, mas a principal é que você só poderá dizer que de fato a sua família vai bem se ela estiver sob os cuidados de Deus, se ela estiver sob os cuidados do Deus da família, do Deus que criou esta instituição chamada família. Antes de qualquer atitude que precisa ser tomada, nós precisamos apresentar a Deus, confiar em Deus, apresentar a Ele a nossa família, apresentar a Ele os nossos entes queridos. Aquela mulher sabia que de nada adiantaria recorrer aos seus bens, mesmo sendo rica, mas sabia também que deveria ir em busca daquele que representava o próprio Deus ali naquele momento. Muitas pessoas estão perdendo suas famílias porque preferiram virar as costas para Deus, mas o nosso Deus é o Deus da família. Ele quer restaurar a sua vida, a sua fé, a sua família, o seu casamento, o relacionamento entre o casal, entre pais e filhos. Assim como ele ressuscitou aquele menino, ele deseja ministrar a vida e a sua família. Ele deseja ministrar a vida à sua família, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da família. O homem de Deus, o profeta Eliseu,
com certeza esteve todo o tempo orando, mas quando chegou àquela casa, fechou a porta e orou ao Senhor. Se quisermos ver o milagre de Deus nas nossas famílias, não podemos deixar de lado este poderoso recurso que é a oração. Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus em Mateus 6, versículo 6. Ele disse assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Queridos amados irmãos e amigos, a oração é algo muito importante. É algo fundamental para que nós possamos buscar a presença de Deus para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias. A oração é algo tremendo que nos faz sentir a presença de Deus, que nos faz ter uma intimidade maior com Deus. Precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus. Daqui a pouco você vai ouvir um louvor que tem como título Oração da Família, mas nesse momento eu quero concluir esta reflexão e também quero orar por você. Precisamos e devemos nos esforçar pelo bem-estar da nossa família, sobretudo bem-estar espiritual, pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, conforme o Salmo 128, versículo 1, apenas a parte A. Deus precisa ser o fundamento das nossas famílias. Só assim, verdadeiramente, teremos famílias felizes e poderemos responder que tudo vai bem na nossa família. Queridos, neste mês, o mês da família, nós estaremos dando ênfase ao tema Deus transformando a família. Então, para que a sua família de fato precisa ser transformada, para que a sua família de fato possa ser transformada, para que a sua família experimente o poder de Deus, comece agora mesmo se voltando para Deus, comece agora mesmo falando com Deus, buscando a Deus em oração, apresentando a sua família, o seu lar, a sua vida diante do altar de Deus. Como eu falei, já já você vai ter um louvor com a irmã Eliette que fala sobre oração da família. É uma oração que é feita com base no Pai Nosso para as famílias, pedindo para que Deus abençoe o nosso lar. Mas antes, eu também quero orar com você e com a sua família. Feche os teus olhos nesta hora. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que foi ministrada neste momento, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que os recursos humanos e os cuidados inerentes às sociedades, ó Deus, não são suficientes para que a família viva bem. Ó Deus, para que cada família viva bem, nós sabemos que o Senhor precisa estar, que o Senhor precisa fazer parte dessas famílias também. Então, ó Deus, que cada coração, ó Deus, que está assistindo esta mensagem, possa ser aberto, que cada porta, que cada lar, que cada família possa se abrir para que a sua presença chegue até cada vida, cada família, e que cada lar, ó Deus, possa ser restaurado, que cada família possa ser restaurada. Deus, eu não sei o que esta família, o que esta pessoa que assiste este culto nesta hora, que participa deste culto online nesta hora, está vivendo, mas o Senhor sabe, e eu peço que o Senhor vá de encontro a cada lar, a cada família, a cada vida nesta hora, e que o Senhor possa, ó Deus, estar operando o milagre que eles tanto precisam, o milagre que esta família precisa, ó Deus, que o Senhor possa restaurar lares, famílias, vidas, casamento, ó Deus, relacionamentos entre pais e filhos, ó Pai, que a Tua bênção seja sobre cada vida e cada lar. Assim eu oro, agradecido e confiando, ó Deus, de que o Senhor está abençoando todas essas famílias e vidas. Em o nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus e te agradeço por tudo. Amém
e amém. E aí, meu querido amigo e irmão, a família vai bem? Espero que daqui para frente você possa responder que sim. Espero que daqui para frente você possa confiar que a sua família só poderá de fato estar bem se Deus presente nela estiver. Então, clame por ele agora mesmo. Busque a presença de Deus agora mesmo, não perca mais tempo e apresente a sua família diante de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja hoje e sempre, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.